por causa disso. O Lucas saiu do aplicativo Zoom, tio. Aí não. Sei. Tá travado aqui. Eu sei disso. Eu tenho uma raiva quando isso acontece, quando eu desligo a câmera sem querer. Aí quando eu ligo de novo, eu tô toda travada. Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser... Vou silenciar todo mundo para poder falar. É só nós. Então, essa aula vai ser uma aula de revisão, né? Vou utilizar o teste como uma revisão. Aí vocês vão também já saber o que vocês erraram, o que vocês não erraram. A prova está muito parecida com o teste. Tá? Muito, muito, muito parecida. São questões bem especiais, bem próxima do real que está na prova. Assim, para aqueles que ficaram mais decepcionados, como a Manuela, como a Ana Clara, estudem bastante, tá? Porque a prova vai estar bem parecida. Aí o que eu vou fazer? Eu vou resolver as questões do teste junto com vocês, vou tirar dúvidas. Depois a gente vai fazer a folhinha de revisão sobre números decimais, vou tirar as dúvidas de vocês, vou auxiliar vocês nas questões e vou mostrar assim as questões mais especiais, as que vão provavelmente estar presentes na prova. São só 2 questões de números decimais, tá? Não peguei pesado, porque a gente já viu isso faz um tempo. Eu vou cobrar mais geometria plana. Então, vocês vão precisar estudar um pouquinho, tá? Eu vou utilizar o meu quadro improvisado e vou utilizar, ora, também o compartilhamento de tela aqui para poder fazer questões com vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tio, Sim. quando o senhor vai começar a corrigir, a gente vai ter que mudar as respostas ou é para deixar do mesmo jeito? Para deixar do mesmo jeito. Tá a caneta? Então deixa do mesmo jeito. Porque aí você já sabe o que está errado e o que não está errado. Mas aí eu vou corrigir e vou dar nota depois. Tá ok? Entendam, o que eu estou fazendo aqui hoje é uma revisão. Então tente aproveitar ao máximo a revisão que eu estou fazendo para que vocês possam estar aprendendo ou tirando dúvidas do que você tem ainda, né? Vamos lá. Essa questão número 1, a questão número 1, a questão número 2 e a questão número 3 eu vou fazer por aqui mesmo, tá? Essa aqui já vou dando uma dica, já vou falando logo. Essa questão número 3 não vai estar na prova, tá? Não tem questão nem parecida com essa aqui na prova. Mas talvez tenha na recuperação. Para quem for ficar de recuperação, já fique esperto. Vamos lá. Questão número 1. Qual era o propósito da questão número 1? Basicamente, de saber se vocês sabem os elementos que pertencem a um polígono, correto? Vamos lá. Aqui. Eu vou escrever de texto. Qual é esse elemento que está aqui? O segmento de reta BC. Eu vou botar assim. Lado. Isso. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Então, eu aceitaria tanto o nome do segmento de reta, por isso que o Matheus até me perguntou no começo da aula. Professor, por que você deixou 4 negocinho para lado? 4 lacunas. É porque se você escrevesse o nome do segmento de reta de forma correta, né? É porque aqui eu não consigo botar esse tracinho em cima, mas tem que ter. Eu já aceitaria, tá? Mas isso ou é BC, ou lado, ou aresta. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Pedro. O microfone tá desligado. Tem dúvida não? Mais alguém? Todo mundo até aí conseguiu acertar? Então tá. Agora, essa lacuna... Tio. Oi. É para colocar um teto do lado? Não, não é para fazer nada. Ah, tá. Não é para fazer nada. A gente está fazendo recuperação. Não se preocupe com correção de teste, não. Vamos lá. Esse cara aqui que está no vértice... já até deu o nome. Esse ponto C aqui, nós conhecemos ele como o quê? Vértice.
Vamos lá. Esse cara que está aqui dentro. Esse cara que está aqui dentro representa essa linha que cruza de A até C. Diagonal. Diagonal. Beleza. Agora, esse cara que está aqui dentro aqui. Que está nessa... Ângulo Ângulo interno. 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 E o de fora, ângulo externo. 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 Certo? E aqui nos demais é lado, lado e aqui também lado. Ou você poderia botar conforme eu disse. Tio, o único que eu errei, tio, foi a da diagonal. Eu errei. Isso aí. Foi a única que eu errei daqui. Em relação aos alguém tem alguma dúvida? Não. Tá tranquilo, né? Até aí é bem fácil, né? Uhum. Agora, Se na prova vai ter que botar o segmento de reta? então, você... Assim, eu vou deixar livre a escolha. Se você quiser botar segmento de reta, eu vou aceitar. Se você quiser botar lado, eu vou aceitar. Se você quiser botar aresta, eu vou aceitar. Só que só que na prova vai ser mais específico, tá? Aí na prova vai ter certinho o que você tem que colocar. Aqui eu deixei em aberto, mas na prova vai ser específico. Tá ok? Tranquilo. Agora, eu quero fazer mais uma pergunta, porque como é uma revisão, eu já quero levar para o que vai acontecer na prova, para vocês não chegarem lá e se assustarem com o que vai estar na questão, tá? Então, entendam, prestem atenção no que eu vou fazer. Se quiser copiar no caderno, copiem. Essa é uma pergunta muito parecida com o que vai estar na prova e o que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer tipo de prova que você for fazer. Se eu perguntar para vocês qual é a localização do ponto A no plano cartesiano, que ponto é esse? Vamos lá. Primeiro, quem quer falar? Qual a localização dele no plano cartesiano? Isso, do ponto A. 2, 3. 3,10. 3. 2,3. Vamos Me lá. confundi todo agora. Vamos lá. Então, a gente tem nossa letra A, correto? É igual. Tá. Abre um parênteses, 3,2. vírgula e fecha aqui, certo? Isso. Vamos lá. Em rosa, sempre, gente, o primeiro valor que nós vamos utilizar aqui nessa notação sempre vai ser a quantidade de vezes que a gente vai andar para a direita ou para a esquerda. Neste caso, a gente só andou para a direita, correto? Se nós andamos apenas para a direita, então vai ser um valor positivo. Caso fosse para a esquerda, seria um valor negativo. Mas eu não vou estar trabalhando com um valor negativo porque a gente não entrou nessa competência ainda. Quantas unidades eu andei para a direita? 2. Todo mundo concorda comigo? Então, o meu primeiro valor aqui tem que ser a quantidade que eu andei para a direita, que é 2. Agora, o meu segundo valor vai ser a quantidade que eu andei para cima. Nunca se esqueçam disso. A gente já sabe o que é reta paralela, certo? Essa reta aqui é paralela a essa reta aqui. Então, eu posso dizer que a quantidade que eu andei deste lado é a mesma quantidade que eu andei deste lado, certo? E quanto que eu tenho que andar do 0 até o 3? 3, né? 3. Então, o ponto A é 2,3. Então, essa é a localização do meu ponto A no plano cartesiano. Tem localização de plano cartesiano na prova? Se eu estou fazendo essa revisão é porque provavelmente tenha. Alguém tem alguma dúvida? Querem tentar fazer os outros pontos aí para ver se vocês vão ficar com dúvida? Vamos lá, vamos aproveitar essa aula de revisão para vocês tirarem todas as dúvidas. Tentem achar o B, o C e o D aí, fazendo um favor, para ver se vocês têm dúvida. O B é 6, Pode falar, tio? Sem O B é falar. 6,4. O B é 6,4. De novo. O B é 6,4. O B é 6,4. 4,6. 4,6. É. 4, Gente, o tio falou que não é para falar, é para fazer. Vamos lá, não é para falar não, é para fazer no caderno. Se vocês ficarem com dúvida, aí sim, na hora que eu vou resolver e a gente vai saber quem ficou com dúvida ou não, tá? Aí vocês vão se manifestar, vão falar o que vocês acharam.
Acabei, tio. Tá, ok. Deixa todo mundo acabar para a gente poder seguir. Lembre-se, isso aqui é uma aula de revisão. E depois a gente não tem aula de ninguém, teoricamente. Se vocês quiserem Acabei, continuar... tio. Tá, ok. Se vocês quiserem continuar com a aula, para que a gente possa fazer uma revisão boa... Isso, tio, faz isso, até meio de 40. Eu não tenho Isso, problema velho. nenhum, não, tá? Nem A gente eu. vai fazendo até quando for adequado para todo mundo. O Por importante mim, é vocês pode. aprenderem. Melhor coisa. Não tem nada pra me fazer mesmo, dentro de casa. Como é a aula do tio Lucas todo mês, se fosse da tia Cris. Vamos lá, vamos lá. Vamos terminando aí. Quem não terminou ainda, pra gente dar seguimento. Acabei. Show. Por que eu tô pedindo para vocês fazerem? Para vocês se acostumando. Assim, matemática é uma coisa que você só aprende fazendo, tá? Por mais simples que seja, você só aprende matemática fazendo. Conta, qualquer tipo de raciocínio matemático, você só aprende praticando. Se vocês não Tio, praticarem... você tinha que ver uma vez, tio. No simulado eu gabaritei chutando. Você é o cara mesmo. As 3 questões que eu chutei. Tá bom. Eu fazia a conta, aí minha conta não dava certo. Eu ia lá, né? Não, Chutava o resultado mais próximo dela. E era o certo. Você é o cara. Pode ser jogador, então. Não. Vamos lá, para poder corrigir. Posso corrigir já? Pode. Posso, Manuela? Pode, tio. Pode, Lucas? Eu vou ter que ficar montado aqui um pouquinho, que vai ficar uma barulheira do caramba aqui no meu quarto. Tá, pode mutar aí. Mas não agora não, depois vai começar. Não, mas pode deixar mudo aí que eu vou explicando aqui. Caso alguém tenha dúvida, é só abrir o fone e falar. O áudio, né? Perdão. Vamos lá. Qual cor? Preto. Vamos lá. O nosso ponto B. Então, a gente vai indicar o ponto, né? B, para uma letra maiúscula, igual. Nós vamos abrir esse parênteses. O primeiro valor que vai entrar aqui vai ser a quantidade de vezes que eu vou andar para a direita, certo? Para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, a gente só vai andar para a direita. Então, eu estou saindo sempre do meu marco zero, sempre aqui, da origem. Eu vou sair daqui e vou vir parar exatamente aqui no 4. Então, isso significa que eu andei 4 para a direita. Então, o nosso valor aqui é 4. Vírgula. Vou trocar o valor da caneta aqui. Agora eu tenho que sair... Oi. Mas por que o 4 não tá na direita em vez da esquerda? Como assim? Na direita em vez da esquerda? Tipo, porque o 4, porque em vez de estar o 4 ali, não tava um número pra cima, tipo 6. Porque sempre que você for falar, sempre que a gente estiver falando de coordenadas de ponto no plano cartesiano, a horizontal sempre vai estar na primeira lacuna. Sempre o primeiro valor vai ser na horizontal. O segundo valor vai ser da vertical. Por isso que o 6 não está na direita. Não está aqui, na verdade, né? Não é na direita. Não está aqui no lugar do 4. Por isso que o 6 entra em segundo lugar. Porque a gente está falando que o 6 está na vertical e não na horizontal. Correto? Então, quando a gente for achar algum ponto no plano cartesiano, sempre vai ser para direita primeiro. Isso, é sempre na horizontal primeiro e depois na vertical. Tá. Por isso que esse ponto B é 4 e 6. Alguém não conseguiu fazer dessa forma? Matheus, só cuidado, mano, que tu falou aí só pra direita, não só pra direita, como ele falou, é horizontal, entendeu? Isso aí. Todo mundo foi tranquilo aí? Foi tranquilo, Lucas? Vitor? Tio, eu tô copiando o que o senhor tá falando. Ué, mas não é pra copiar, é pra você fazer. Então, tô fazendo também. Não, era pra ter feito antes. Vamos lá, hein? Deixa eu ver o Lucas. Foi tranquilo aí, Lucas? Conseguiu fazer? Acertou? Show. Sim. Vamos lá. Agora, o ponto C. Novamente, quando a gente está falando em relação a ponto no plano cartesiano,
A gente vai indicar um ponto pela letra maiúscula, abre parênteses, primeiro na horizontal, sempre saindo do marco zero. Se aqui é o marco zero e eu tenho que andar até o 8, então quer dizer que aqui é 8, tá? Nada demais daí. E agora, na vertical, eu vou sair do 0 até o 3. Mas por que do 0 até o 3, professor? Ó, se você for olhar aqui, daqui até aqui é 3. Se eu for pegar exatamente em cima do 8, daqui até... Eita, saiu torto. Calma aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Acho que esse aqui vai ser melhor. Se eu vou ajeitar daqui até aqui, também dá 3. Então, como essas retas, a gente já sabe que retas paralelas, limitada por outras retas paralelas, são do mesmo tamanho. Então, esse segmento de reta é o tamanho desse. Quer dizer, segmento de reta que eu quero dizer é o tamanho a quantidade que você andou. E a quantidade que você andou foi igual a 3. Por isso que para achar o ponto C, nós temos na horizontal 8 e na vertical 3. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo conseguiu acertar? Ana Clara? Foi aí, Vitor? Manu? Show. Vamos lá. E agora o ponto D. Vou fazer em verde. Vou representar por uma letra maiúscula, sinal de igual, abre parênteses. Primeiro número vai ser na horizontal, saindo do meu marco zero, eu vou ter que chegar até o 4, certo? Então eu andei 4 unidades. Mas por que eu andei 4 unidades, professor? Do 0 a 1, 1, 2, 3, 4. Então eu tive que caminhar 4 vezes para a direita para chegar no ponto D, de forma horizontal. Na vertical eu tenho que andar quantas vezes? 1, 2, 3. Que é a mesma coisa se eu fizesse... Opa, passei, calma aí, perdão. Caguei aqui. Só um minutinho. Não se assustem, não. É 2. Ah, não, tá certo. Ih, viajei. Olhei para outra coisa. Calma aí. Vou ajeitar, pode ficar tranquilo. Pronto. 1, perdão. Então, na vertical eu andei apenas 1. Aqueles que acertaram ficaram até com agonia de eu ter errado, né? Mas é assim mesmo. Quer dizer que vocês aprenderam. Alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Fico muito feliz por isso. Vamos... Acho que a parte de baixo é mais tranquila de fazer até. Essa parte aqui é interessante. Vamos lá. Aqui na número 2, era basicamente para a gente dizer se o polígono é convexo ou não convexo, tá ok? Se é um polígono ou não. Sim, perdão. Primeiro você tem que dizer... Aqui eu só disse polígono? Não. Primeiro você tem que dizer se é um polígono ou não. E caso seja um polígono, porque só um polígono pode ser classificado em convexo ou não convexo, que você vai dizer. Por exemplo, esse cara aqui é um polígono? É. Por que ele é um polígono? Vamos lá, eu quero saber a origem da palavra. Qual é a origem da palavra? Olhe muitos gônos ângulos. Isso. Então, precisa ter ângulos, tá? Para ser um polígono. Primeira coisa. E a gente só consegue... Gente, descobri uma coisa na minha vida. Hã? Tudo que tem pentágono, octágono. Porque, por exemplo, octo vem de 8 e gôno vem de polígono, gente. Na verdade, gono veio de ângulo. É ângulo. Isso. E esses prefixos, como octógono, hexágono, pentágono, são prefixos gregos que vão nomeando de 1 até em diante. Né? Doideira. Então quer dizer que quando a gente fala que o Brasil foi pentacampeão, a gente está falando também de uma origem grega. Penta de 5. Tetra, hexa,
Nunca ia pensar que isso daqui veio de grego. É porque a matemática ela tem uma origem bem antiga. Vamos lá. Mas a gente tem que falar sobre outra coisa também. Primeiro vamos definir quem é polígono e quem não é polígono, né? A verdade é essa. Vamos lá. Essa primeira figura, ela é um polígono ou não um polígono? É um polígono. Então tá, vamos É lá. um polígono. Show. Eu botei só não, tio, em qual não era. Essa aqui é ou não? Não. Não, Não. não Eu polígono. botei não. Eu não. E essa aqui? É, Polígono. É. E esta? Sim. é também. Nossa, já tá acabando. Nem escreveu. Nem vi que tava acabando. Não. Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira parte já foi cumprida, né? Porque a gente pediu para classificar as figuras abaixo em polígono e polígono. Agora a segunda parte é classificar quem está escrito como polígono em convexo e não convexo. O primeiro é um polígono convexo ou não convexo? Convexo. 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 Agora eu vou fazer a pergunta de R$1 milhão. Por que é convexo? Porque Porque a reta origem, ela toca todos os encontros. Como se fosse isso. Não. Não. Porque você consegue passar uma linha de uma ponta para outra. Não, é uma linha. Porque eu é esqueci o paralelo. nome. É como se Porque todas as fosse... linhas são paralelas. Não. O Matheus deu a definição bem legal. É essa definição que o Matheus disse. Se você tem um ponto, por exemplo, um ponto interno ao polígono, e você faz um segmento de reta entre esses pontos, e esse segmento de reta permanece sempre dentro desse polígono, quer dizer que ele é convexo. Porque se vocês forem imaginando eu fazendo vários segmentos de retas aqui, toda vez que eu fizer um segmento de reta, esse segmento de reta vai estar dentro desse polígono, certo? Então isso caracteriza... Isso que eu quis dizer, só que eu falei errado. Isso caracteriza ele como um polígono convexo. Peraí. Eu tava até com dúvida nisso. Mas agora você conseguiu sanar a dúvida? Tipo, fala de novo. Oi? Fala de novo, por favor. Vamos lá, eu vou falar falar aqui. de novo. Eu vou falar aqui de novo, ó. Olha um contra-exemplo de um polígono não convexo. Por exemplo, eu vou fazer um ponto aqui e vou fazer um outro ponto aqui, tá ok? Os dois pontos estão dentro do polígono, correto? Só que agora, para descobrir se de fato isso é um polígono convexo ou não convexo, eu vou fazer um segmento de reta que une este ponto a esse outro ponto aqui. Qual é a diferença? Não sai, ele sai. Qual é a diferença entre essas duas Ele figuras? sai fora de dentro do polígono. Ele sai fora, fica meio redundante. Ele sai do polígono apenas. Mas não, é sério. Às vezes eu também Eu dou uma... sei, tio. Foi eu uma dou uma- linguagem bem informal mesmo. Você conseguiu ver a diferença agora, Ana Luísa? Ah, tá, entendi. Esse segmento de Ô, reta aqui tio. tem pedaço dele fora do segmento, fora do polígono. Ô, tio. Fala, Manu. Mas como que eu faço isso no papel? Ué, igual eu fiz aqui no papel também, só que eu fiz virtual. Ó, Mas aí eu posso, eu Calma aí. posso tentar fazer Vai um acabar, L apenas. Vai permanecer no polígono. não, tem que ser um segmento de reta. Segmento de reta é um pedaço de uma reta. É algo que só passa entre dois pontos. Tá? Entendi. Então eu tenho que fazer esse segmento de reta vindo desses dois pontos. Ele vai ter que unir esses dois pontos. E quando eu faço essa união aqui, você consegue perceber que tem pedaços desse segmento de reta que estão lá de fora. Ah, não. Isso caracteriza como um não convexo. Ah, tá. Alguém tem alguma dúvida? Dúvida? Ana Clara, você que está silenciosa aí. Você conseguiu acertar? Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Vou abrir essa janela para vocês perguntarem. Caso alguém tenha dúvida, pode Tá falar. abrindo até a porta, né, tio? Tem dúvida, Pedro? Não tem.
Vinícius, você que tá com a tela travada aí que você saiu. Ou tá, a internet tá ruim? Teu não, tio. Tô duvidando se tem, não. Show. Matheus. Ó, não. Beleza. Então, por toda essa explicação que nós tivemos agora, a letra D é o quê? É um polígono convexo ou não convexo? Qual? A letra D. É. Todo mundo concorda com ele? Sim. 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 Então essa seria o gabarito do nosso teste nessa parte. Ah, e vão cair questões exatamente não vai sair. Parecidas. Acertei. Tá? São questões parecidas. Posso prosseguir? Número 3, que eu percebi que muita gente foi mal. Nossa senhora. Como é que pode essas coisas, gente? Essa questão é a mais fácil do mundo. Não, tio, não. Tio, de 5 em 5 minutos a gente anda 30 graus, não é isso? 105? Como assim 105? Não, de 5 em 5 minutos nós andamos 30 graus, né? Exatamente, eu vou explicar agora. Vou explicar só mais essa para fechar aqui, para abrir o outro, para a gente ir para número 4 e 5, tá ok? Ok. Vamos lá, então deixa eu explicar isso aqui. O que o que o Arthur estava falando, que se hipoteticamente eu tivesse um ponteiro que saísse do centro e tivesse encontrando aqui no 12, e tivesse um outro ponteiro que tivesse no 1, ele me disse que o ângulo interno, né, que está dentro aqui, a abertura entre as retas é de 30 graus, tá? Alguém sabe me dizer o porquê disso? Ele está correto, tá? Só para... Por que é 30 graus? Alguém tem um palpite? Por causa da abertura dos ângulos, né, tio? Legal. Quase, mas não. Alguém tem um palpite? Ana Clara, Vinícius, Matheus, Lucas, Manu, Tio, não sei. Pedro. Eu vi isso você falando numa videoaula, mas eu não lembro por quê. Eu sei. Show. Vamos lá. Vamos Ele entender. sabe, tio. O Lucas sabe, tio. Ele Oi, disse que oi. sabe. Oi, quem quer falar? Eu. Fala. Porque a soma dos ângulos internos dá 180? Não, mas quase. Ah, tá, tio. Porque uma soma de uma circunferência é 360. E dividindo ele por 12 vai dar 30 cada um. Beleza, agora deixa a Ana Clara falar. Isso aí, tá certo, Arthur. Fala, Ana Clara. Deixa, tá errado. Hã? Deixa. Ah, então tá. Meu Deus. Vamos lá, silencia aí quem estiver falando, fazendo um favor. Só pra poder... Rapidinho aqui de polígono convexo. Oi? Eu coloquei com uma bela definição no meu caderno que eu imagino que esteja certa, mas rapidinho, só pra te falar. Um polígono é convexo quando há dois pontos internos que podem ser unidos com... Por um que podem segmento. ser unidos com um segmento de reta, sem esse segmento ficar na parte externa do polígono. Exatamente isso. Obrigada. Posso prosseguir? Vamos lá. Então, o que o Arthur disse, basicamente? É notório saber o quê? Ou pelo menos deveríamos saber. Que uma volta completa é 360 graus, tá ok? E aí vão me perguntar, professor, por que eu tenho que dividir por 12? Porque se vocês forem contando exatamente os pedacinhos que tem entre os números, por exemplo, do 12 para o 1, você vai ter um pedacinho. E se você for fazendo sucessivas vezes, vocês vão ter 12 espaços. E quando vocês fazem essa divisão, vocês vão ter um resultado muito simples. Por quê? Esquece o zero. Vamos tentar fazer questão de cabeça aqui. Finge que esse zero não existe. E a gente vai botar ele no final lá da conta. Se eu estivesse dividindo 36 por 12, quanto que daria? Só você pensar quantas vezes o 36, quantas vezes o 12 para chegar a 36.
3 vezes, porque 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 3. Então, já tem um 3. Como eu tinha aquele 0 que eu não coloquei, basta eu colocar aquele 0 aqui e esse 0 aqui. Logo, 360 dividido para 12, 30. Resumindo, o que o Arthur falou está correto. Tá? E agora que a gente já sabe essa situação, fica muito fácil fazer essa questão. Basta a gente contar quantas vezes nós precisamos andar até chegar, por exemplo, na letra A. Do 12 ao 5, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 3, 15. Com zerinho na frente, então nós temos um ângulo aqui de 150 graus. Alguém tem